E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos para mais um ano de simpósio aqui no Cangaço na Literatura. Tivemos o primeiro em 2021 e estamos tendo agora o novo em 2024. E vocês que estão aqui acompanhando, gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal. É uma forma de agradecer todo esse trabalho nosso. Quero agradecer também a todos que estão participando, que deram um sim bem caloroso quando eu fiz o convite, né? Cada um que vocês vão acompanhar aqui durante a semana, hoje, né, 13 até sexta-feira, 17. Fico muito, muito, muito feliz. Então é isso, gente. Sem muita conversa, vamos para as nossas 3 palestras desta noite. Tchau! Olá pessoal, me chamo Cíntia Menezes, eu sou atriz, jornalista, produtora de cinema e também piloto um programa chamado Entrevistas. Gostaria de agradecer ao Robério pelo convite de poder participar desse simpósio com um tema muito interessante sobre o poder da atuação. Gostaria também de parabenizar o programa por mais uma primavera, né? Sempre trazendo muita cultura e muitas informações para nós. Obrigada, Robério, parabéns pelo canal, o Cangaço na Literatura é um sucesso. E para começar o nosso simpósio, eu quero trazer para vocês a história desde o iniciozinho até os dias de hoje, citando uma frase do grande Isaac Newton, que diz o seguinte: se eu o enxerguei mais longe, é porque eu estava apoiado em ombro de gigantes. E é sobre os gigantes que eu vou falar agora, os gigantes da atuação, que eu vou falar agora com vocês. E o primeiro grande gigante na arte da atuação que eu quero trazer aqui para vocês chama-se Téspis de Ática. Ática porque era a cidade onde ele morava, lá na Grécia Antiga. Não se sabe muito a respeito da vida dele. Sabe-se que ele foi trazido por um tirano, né, que ficou como seu pai, e ele gostava da arte de imitação, da arte de imitar. Mas o Téspis, segundo fontes da Grécia Antiga, inclusive Aristóteles, ele foi o primeiro ator que se tem registros sobre ele. O que é que acontecia? Naquela época, a atuação era muito voltado para as coisas litúrgicas e era feito em coro, ou era em forma de dança ou era em forma de poesia. Tanto que os atores daquela época usavam grandes máscaras para demonstrar aquilo que a poesia ela falava, aquilo que a dança expressava. Então, eles usavam máscaras gigantes, túnicas brancas e sapatos muito altos, porque eles se apresentavam em grandes praças abertas, chamadas na época de ágoras. E ao redor as pessoas ficavam sentadas numa distância muito grande, por isso as máscaras e o sapato alto, para dar uma conotação de que eles eram maiores, gigantes. E o Téspis fazia parte disso, de todo esse coro. E ele também rodava a Grécia toda com uma carroça, que mais tarde veio a ser chamado de Carro de Téspis. Ele montava o coro, que era o grupo de atores, no qual ele rodava a Grécia toda se apresentando. Mas o Téspis, ele teve uma ideia. Ele resolveu fazer um monólogo, tanto que Téspis criou o conceito de monólogo. Ele saiu do coro e ele começou a dialogar com o coro. E foi daí que surgiu a figura do primeiro ator principal, o protagonista. Foi o Téspis que deu origem ao protagonista, ao primeiro ator, saindo do coro e interpretando e colocando o diálogo, porque antes não era diálogo. Então, assim, foi uma coisa impressionante e revolucionária que ele fez na época. Inclusive, ele foi de encontro a algumas autoridades na época, mas ele conseguiu fazer isso e ficando para a história. E o segundo grande gigante que eu trago hoje aqui para vocês é o Konstantin Stanislavski. Não tem como falar em atuação sem mencionar o nome de Konstantin Stanislavski. Ele que desenvolveu o grande método de atuação para atores e atrizes. Konstantin era russo, era filho de fabricante de tecidos
E ele, desde cedo, ele foi envolvido em todos os tipos de artes. Ele atuou pela primeira vez aos 7 anos de idade na sua casa, onde o pai dele montou um teatro. E lá se encontrava todos os atores, atrizes, todas as pessoas envolvidas com artes naquela época. O Constantin, ele cresceu nesse meio artístico. Ele é muito complexo e profundo. Ele vai além daquilo que você pega no papel, você lê e você fala. Ele fala que o papel e o ator, eles precisam estar conectados para dar vida ao personagem. E ele fala uma coisa muito interessante também, que o ator, ele precisa também ter a ousadia de criar em cena. O sistema Stanislavski fala que todo o processo criativo do ator é, acima de tudo, a plena concentração de toda a natureza espiritual e física. Ele coloca ali em cena tudo, toda a sua imaginação. Ele deixa de ser quem ele é para ser o que ele vai vivenciar no personagem. E esse método, ele é difundido no mundo inteiro. E todo ator, toda atriz deveria ler o método dele. Ele tem os livros deles, que são trilogias, que fala sobre a arte do ator em cena, né, a preparação do ator. E hoje é difundido no mundo inteiro e utilizado por atrizes e atores do mundo inteiro e por escolas de atuação. E eu quero deixar aqui com vocês 2 grandes gigantes da teledramaturgia brasileira, que é a minha amiga Tânia Alves, que interpretou belíssimamente Maria Bonita, e ela vai estar falando aqui também um pouquinho sobre essa atuação, fora outros grandes personagens que ela fez. Mas a Maria Bonita, porque tem tudo a ver com o nosso cangaço na literatura e porque eternizou ela, né? Eternizou a Tânia Alves como uma eterna Maria Bonita. E o meu queridíssimo amigo Jacques Antunes, que vai estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre a arte da atuação, o poder da atuação. E logo mais eu volto para me despedir de vocês. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o 2º Simpósio do Cangaço na Literatura. Parabenizar todos os participantes, agradecer o convite para eu participar. Obrigada, Cíntia Menezes. E aplaudir, né, essa iniciativa, essa coragem de abordar, cada um com sua abordagem específica, especial, né, estudiosos, grandes pesquisadores, cada um abordando de uma forma muito peculiar, muito própria, esse fenômeno incrível, que não existe nada similar no mundo, que é o cangaço. E, inclusive, já tentaram, às vezes já ouvi comparações tipo, Lampião foi o Robin Hood brasileiro. Não tem como comparar. Não tem como comparar. E eu só tenho gratidão todos os dias, agradeço a Deus por ter acontecido isso comigo. E não acho que seja uma coisa acidental, uma coincidência, uma sorte só. Eu acho que tem por trás disso uma coisa muito mágica. Eu sinto isso em relação a Maria Bonita. É mais do que atuar ou representar ou interpretar. Foi uma coisa assim, para mim é um vínculo e uma missão. E eu sinto esse laço muito forte. Então, assim, existe uma coisa de linhagem, né, a qual eu tenho a honra e o privilégio de pertencer, e a gratidão muito grande. Então, eu digo que é acima de atuar ou interpretar, porque o que acontecia durante as gravações era uma coisa muito mágica, muito mágica. Eu me lembro que eu acordava muito cedo, às 4 horas da madrugada, e eu ia com o Jacques Monteiro, o maquiador, já ia para a locação, né? Nós estávamos numa cidade chamada Paulo Afonso, onde tinha a hidrelétrica do São Francisco, que era uma cidade irrigada,
Então, tínhamos vida, né? Tipo, e tínhamos dali, era muito estratégico porque a gente tinha acesso a todas as áreas por onde Lampião passou. Lampião e Maria Bonita passaram. Então, eu chegava cedo, eu me lembro que ele botava gelinho no meu rosto, sabe, para despertar a pele e tal. Passava a maquiagem amorenando. Aliás, antes disso eu tive que aumentar o meu peso, porque eu tinha um corpo muito... Eu sempre fui magrinha, né? Então eu tinha que fazer aquelas mulheres mais arredondadas da época, né? Então essa parte toda foi muito calculada. A TV Globo colocou para mim uma pesquisa muito grande do que tinha na época. E uma das coisas que eu nunca esqueci foi o filminho do Marabí que filmou, e aí você vê os dois e a Maria Bonita cutucando o Lampião para ele olhar para a câmera, botando perfume nele, como se a câmera conseguisse captar, né? E você via então assim uma coisa assim de vaidade, uma coisa de cumplicidade, de casal, o casal, né? Então que foi uma coisa que me marcou muito. Então eu tinha essa pesquisa, então assim, essa parte da caracterização, dos figurinos, da maquiagem, da pesquisa de tudo que existia, eu li naquela época. E então, mas na hora que chegavam os cangaceiros, a figuração caracterizada como cangaceiros, eu já começava a sentir o transe, a magia. E ali, na locação, no meio da Caatinga, tinha um ônibus gigantesco com todos os confortos que nós precisaríamos. Nesse caminhão tinha enfermeiros, primeiros socorros, muita água, melancia, mantimentos, tudo para dar conforto e segurança para todos os participantes do trabalho. Só que nós estávamos na Caatinga, em plena Caatinga, no meio da Caatinga. Então, eu estava lá com meu gelinho, fazendo a maquiagem e tal, e de repente, quando eu via chegarem os figurantes andando por ali, no meio da Caatinga, vestidos de cangaceiros, eu começava a sentir aquela magia, aquela energia, aquela ambiência, sabe, como numa outra dimensão das coisas. Quando então chegava o Nelson Xavier, meu Deus, era uma coisa incrível, aquela força, uma coisa incrível, muito incrível. Eu sou muito grata a ele, porque inclusive foi ele que me indicou para o papel, e ele já era mais maduro, né? Ele já era diretor de teatro, de dramaturgia em geral. E ele me dava muito apoio, muito suporte, me dava dicas, me orientava, me dava sugestões. Mas, acima de tudo isso, a química artística, essa coisa linda que nós tínhamos, de conexão e de companheirismo, era... E que a gente... Era incrível, porque a gente sabia que a gente precisava disso para passar a verdade desse amor, desse grande amor. Eu acho que o que mais me toca nisso tudo é exatamente isso. Lampião e Maria Bonita é a história de um grande amor. As outras coisas são consequências, são circunstanciais. Eu considero o amor romântico a coisa mais revolucionária que existe. O Zé Ramalho foi muito inspirado quando ele, na trilha sonora, criou a abertura da minissérie, aquela canção maravilhosa, cantada lindamente pela Melinha, mulher nova, bonita e carinhosa.
e no refrão faz o homem gemer sem sentir dor, e que ele alavanca lá desde a época antes de Cristo, histórias assim de amor que mudaram a história da humanidade. Vieram guerras, enfim, a presença feminina, a questão do casal, a conexão das polaridades, a complementação do yin e do yang, como dizem os budistas, né? Naquele filminho pequeno que eu assisti, que eu falei no princípio, já dava para perceber entre os dois essa cumplicidade e o respeito mútuo. Já dava para perceber. Em todas as matérias, aliás, que eu li sobre o assunto, quando eu estava estudando, sempre citavam que Maria Bonita tinha voz ativa também. Não havia, na relação dos dois, né, por incrível que pareça, apesar da época, um machismo autoritário, prepotente e preponderante. Não havia. Lampião respeitava a palavra de Maria Bonita. E ela, sabe, imagina que mulher é essa, transgressora, completamente transgressora para sua época. Ela abrir mão de um casamento estável com um sapateiro e sair para um mundo de perigos, de riscos, de desconfortos, sabe? E se jogar nesse mundo por amor, por um bandoleiro. Eu acho lindo isso tudo. Eu agradeço muito ao universo. Eu sou muito grata por ter recebido essa graça, esse presente, essa missão de resgatar e imortalizar essa mulher através da arte. É uma honra muito grande. Aliás, obrigada também à TV Globo. Parabéns por essa obra maravilhosa, magnífica, essa ousadia. Parabéns aos primorosos autores, excelentes, excepcionais, Doc Comparato e Agnaldo Silva. Obrigada pelas cenas que fizeram eu me desconstruir para me construir de várias formas de amor, de maternidade, de batalha. Obrigada aos diretores, aos figurinistas, maquiadores, técnicos, cinegrafistas, figurantes. Foi uma ousadia muito grande. Foi épico. A primeira minissérie da TV brasileira, a primeira minissérie da TV Globo, premiada nacional e internacionalmente. Até hoje é uma das mais vistas. E o que mais... Pessoas de várias gerações que já assistiram, ou reprises, ou os pais contaram, os avós contaram. E tem uma coisa que me impressiona muito, muito, é que Lampião e Maria Bonita foi uma minissérie realizada há mais de 4 décadas, há mais de 40 anos, e de 8 capítulos. E quem assistiu ou assiste, não esquece. Apenas 8 capítulos e ninguém esquece. Um verdadeiro fenômeno. Eu me sinto, como atriz, como pessoa e como mulher, eu me sinto comprometida com a Maria Bonita. Tanto que um dos meus bens mais preciosos eu batizei em seu nome, o Spa Maria Bonita. O Nelson Xavier, meu Lampião, o Nelson, ele também sentia essa responsabilidade, essa certeza de que nós dois fomos escolhidos como agentes e reverberadores desse grande amor. Ele sentia isso.
era muito forte. O grande amor que redimiu Lampião e Maria Bonita a ponto deles terem um status de santidade em todo o Nordeste, acima do bem e do mal, acima do bem e do mal, reverenciados assim de todas as formas e através dessa adoração que está no inconsciente coletivo nordestino e, sabe, atravessou fronteiras até hoje. Me sinto muito privilegiada, muito honrada. E esse foi o meu aprendizado, meu maior aprendizado. Redimir através do amor. Só o amor pode transformar e curar o mundo. Muito amor para todos vocês. Olá, bom dia para todo mundo, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu comecei molequinho, fazendo teatro. Eu vi um vendedor de rua, um mascate, vendendo as coisas na rua. Ele tinha uma mala de madeira e ele gritava: pode aproximar, eu vou mostrar a cobra. Fiquei encantado com aquilo, porque todo dia as pessoas compravam na mão dele, porque ele disse que ia mostrar o diabo da cobra. Eu acabei trabalhando com esse mascate, me ofereci com ele para levar a cobra, que ele precisava sempre do menino, para levar a cobra até a pensão. Eu comecei a trabalhar com ele. Ele falava comigo: cuidado com a cobra que ela morde. Eu não sentia peso nenhum de cobra, mas na minha cabeça tinha cobra ali dentro. Ele ficou trabalhando um mês em Janaúba, foi embora, não mostrou a cobra para ninguém, porque a cobra não existia, mas na cabeça de todo mundo. E na minha, que carregava a cobra falsa, eu também acreditava que tinha cobra ali. Então eu queria fazer. Queria ter aquele magnetismo de fazer as pessoas acreditar no que não existia. Foi isso que me levou a fazer teatro. Naquela época, o único contato que a gente tinha com os dramas era o circo. Então, era o único lugar onde eu podia mostrar meu trabalho, era o circo. Depois de muito tempo, porque o pessoal do circo é muito desconfiado, quem não tem uma história dentro do circo, eu menino ainda, né? Consegui aproximar deles, fazer uma boa amizade e comecei a participar dos dramas. Os circos mais simplesinhos, eu além de atuar, eu escrevia e dirigia os dramas. Era o tempo que as duplas caipiras, as duplas se apresentavam no circo. Era o único lugar onde as duplas podiam se apresentar, era no circo. Lá Zé Rico, o Duque Dalvan, foi aí que eu fiquei conhecendo essas duplas maravilhosas, o canto e a importância da música caipira. As cidades mais próximas que nós tínhamos era Montes Claros. Montes Claros eu entrei por um grupo maravilhoso chamado Tapuia. Aliás, eu sempre fui muito atrevido. Na minha cidade eu entrei para o melhor time de futebol que tinha. Em Montes Claros eu entrei para o melhor grupo de teatro que tinha, que era Tapuia. Já entrei fazendo monólogo. Seu marido sabe que você tem outro homem, nosso saudoso Reginaldo Silva. Continuou. Nesse tempo eu ia de Belo Horizonte a Montes Claros. O NET, Centro de Estudos Teatrais, meu amigo Márcio, nós ficamos muito amigos. Um dia nós passamos ali na Timbiras, com Bahia, e vimos ele viu e falou: nossa, isso aqui vai ser minha escola. Olha, era um sobrado assim, todo quebrado. 2 dias depois estava eu e Márcio lá, com as picaretas derrubando as coisas, trabalhando de pedreiro. Depois de um tempo estava erguido lá o Núcleo de Estudos Teatrais, que permanece até hoje. Márcio é um guerreiro. E ali eu vivi muitas coisas, porque sempre era chamado um ator ia apresentar um espetáculo em Belo Horizonte e o Márcio chamava para ele fazer uma palestra. E eu era o filmador na época. Eu tinha uma câmera VHS 610, então minha função no teatro, que era tudo, no NET, era inclusive fazer a filmagem, editar e guardar o pensamento daqueles atores. Por ali passou José Wilker, passou Paulo José, olha uma infinidade de atores. Inclusive a dona Fernanda Montenegro passou por lá e eu filmei sem voz, sem coragem de falar para ela. E fui analisando com o passar do tempo
a cara, né, do ator, a sua importância no mundo, o que ele diz que pode transformar as pessoas. Atores engajadíssimos, atores muito engajados, preocupados com o mundo, preocupados em melhorar o mundo e a si mesmos, né? E eu continuei observando e fazendo, observando e fazendo. Sou um mineiro que se atreveu a fazer... Como é que é o nome da peça mesmo, gente? O tempo passa, a gente vai esquecendo, né? Eu fiz... Não, Mudo de Arrimo, obrigado, amor. Minha esposa me lembrando aqui, Mudo de Arrimo. Eu fiz... Arrabal. Arrabal, a peça eu vou lembrar já. De Arrabal eu fiz também Piquenique no Front. E fiquei ali fazendo as coisinhas. E depois eu senti a necessidade de abrasileirar o meu teatro. Aí eu fiquei conhecendo Patativa do Assaré. E comecei a declamar Patativa por todos aqueles teatros. Jackson Antunes interpreta Patativa do Assaré. Foi lindo demais. E através do Patativa do Assaré, eu recebi o convite para participar, me fazer minha primeira aparição na TV, que era Saulo Laranjeira, meu irmão genial, fazendo arrumação. E eu fui declamar seu Patativa do Assaré. A resposta foi uma coisa encantadora. Eu jogava futebol num campinho lá no bairro São José, e depois que eu fiz o seu Patativa do Assaré na televisão, eu vi que aquele veículo tinha uma importância muito grande na vida da gente. Até que eu estava com a peça em cartaz, o Sapato de Sarney, o público aumentou, porque eu apareci lá no Saulo Laranjeira. Aí me veio uma outra ideia, eu falei, bom, eu vou começar. Eu vou ser sincero, eu não passava pela minha cabeça fazer televisão. Não passava mesmo. Mas com aquele acontecimento, né, que levou mais público para o meu teatrinho, eu falei, eu vou apostar mais nessa coisa. Comecei a fazer ali, Ronaldo Brandão, um grande diretor, eu comecei a fazer aquelas coisas. Aí comecei a me interessar por Stanislavski, eu me interessei desde criança. Eu pulei esse assunto, né? Com 10 anos eu comecei a ler Stanislavski e comecei a ler os autores, né? E comecei a querer conhecer também os autores de televisão. Esses depoimentos aí do Jackson Antunes e da Tânia Alves, eu quero me despedir de vocês com uma frase do Nietzsche que diz o seguinte: a arte existe para que a realidade não nos destrua. O nosso dia a dia ele é muito pesado, né? E a arte ela traz pra gente leveza. Todo mundo deveria, de alguma forma, buscar a arte para sua vida. Seja na área da atuação, seja na área do canto, seja na área da pintura, em qualquer área que tenha arte, porque ela realmente nos traz leveza à alma. Eu quero agradecer aqui ao meu querido Robério por ser esse gigante no qual também eu tenho me apoiado em seus ombros. O Robério ele já me dirigiu em cena, ele já atuou ao meu lado também e espero daqui para frente fazer outros grandes trabalhos com o Robério. Agradecer ao psicanalista Marcos Souza por ter me apoiado nesse simpósio, por ter trazido os seus conhecimentos também para agregar a esse tema, né, o poder da atuação. Me ajudou muito. Muito obrigada, Marcos. E eu quero encerrar agora com uma frase do Stanislavski que diz o seguinte: o amor pela arte é o que salva o ator na hora da interpretação. Que tenhamos aí grandes atores e atrizes nos trazendo todo esse sistema que o Stanislavski nos fala que devemos ter, tem que ter uma junção entre alma, espírito e mente para que o ator surja à tona. Um grande beijo e gratidão. Olá, povo do Cangaço, a literatura. Olá, meu amigo Roberto Santos. Eu quero desde já agradecer pelo convite, tá? Me sinto honrado por participar deste evento do seminário do Cangaço, a literatura, tá? E mais honrado ainda por você ter me escolhido, né, para abordar esse tema que me é muito caro, tá? A Guerra dos Cabanos, um tema que é preciosíssimo para mim. Primeiro porque ele é pouquíssimo explorado pela historiografia, tá? E segundo porque pouquíssimas pessoas têm conhecimento sobre ele.
E nós estamos tendo aqui, através do seu canal, a oportunidade de trazer esse tema à tona, de colocar holofotes nesse tema, para que o público conheça mais sobre ele, tá? Dito isto, eu não poderia iniciar o tema de outra forma que não seja diferenciando. Diferenciando o quê? A Guerra dos Cabanos, ou a Cabanada, da cabanagem do Pará, tá? Que ambas ocorreram num período muito conturbado da história do Brasil Império, que é o chamado período regencial, guardam várias semelhanças, mas tem também o seu diferencial, ou os seus diferenciais, tá? Primeiro, a Guerra dos Cabanos ela acontece, pelo menos oficialmente, entre 1832 e 1835, enquanto a guerra, a cabanagem no Pará, ela ocorre entre 1835 e 1840. Ambas envolvem as camadas mais pobres da sociedade da época, tá? Você tem indígenas, você tem escravos, ex-escravos alforriados e pobres livres, né? Que inclusive moravam em sua maioria em cabanas. Daí o nome dos conflitos, né? Guerra dos Cabanos, cabanagem, justamente desse tipo de moradia que era quase que um padrão, que era absolutamente comum nas duas regiões naquela época, tá? E ambas, tanto a Guerra dos Cabanos quanto a cabanagem, receberam o apoio, pelo menos em parte, tá? Uma adesão, um apoio de parte da elite da época, tá? No mais, como eu falei, é fundamental fazer a diferença também geográfica. A cabanagem ocorre na então província do Grão-Pará, atual Pará, certo? Enquanto a Guerra dos Cabanos ocorre aqui na região sul de Pernambuco, onde hoje, né, a parte do Agreste, zona da Mata Sul, litoral sul, e na parte norte da recém-criada província de Alagoas, certo? Feito essa diferenciação, a gente parte para explicar os antecedentes que levaram para essa Guerra dos Cabanos. BR-101, divisa de Pernambuco com Alagoas. Quem passa por aqui não imagina que há quase 200 anos atrás, uma guerra nessa região vitimou centenas, milhares de pessoas. E essa, que é uma das principais rodovias do país, corta a área do conflito justamente ao meio. Tá? De forma mais sucinta, de uma maneira mais resumida, a gente pode dizer que uma revolta, né, teve início com uma revolta comandada por Domingos Lourenço Torres Galindo, que tinham aspirações absolutistas, restauradoras, né, defendia a volta de Dom Pedro I para o Brasil, certo? Era um proprietário de terras, era capitão-mor da Vila de Santo Antão e que havia perdido, tá, esse cargo, já que o governo da época sabia desses seus ideais, dessas suas aspirações, né? Pois bem, dentro dos movimentos de Torres Galindo de apoio a movimentos restauradores em outras partes do país, o governo de Pernambuco ele envia uma tropa, tá, para ir de encontro a Torres Galindo para fazer com que ele entregasse as suas armas, né? Só que Torres Galindo ele acaba se antecipando e assim que essas tropas que iam ao encontro dele estacionam em Bonito, são de imediato atacadas por ele, tá? E Torres Galindo acaba saindo-se vitorioso. Diante dessa situação, ele marcha, né, de Bonito para a Vila de Santo Antão, onde proclama ele mesmo a restauração de Dom Pedro I e a volta do regime absolutista, né? E o que acontece? O governo de Pernambuco ele toma, evidentemente, uma providência, ele envia uma força de cerca de 400 homens para ir ao encontro de Torres Galindo em Santo Antão, certo? No dia 21 de abril, e por isso, né, por conta dessa data, essa revolta acaba recebendo o nome de Abrilada, tá? E durante o caminho, até chegar em Santo Antão, essas tropas governamentais acabam recebendo mais reforços, né? E diante dessa situação, né, vendo a sua inferioridade numérica, né, o seu poder inferior, Torres Galindo decide recuar para Bezerros, e quando chega em Bezerros, ele dispersa os seus homens, né? E isso leva o governo de Pernambuco, né, o governo da província de Pernambuco, a crer que havia chegado ao fim essas aspirações de restauração do poder absolutista e decide
ordenar que as tropas elas retornem para a capital. O que acontece? A Guerra dos Cabanos ela foi uma continuação dessa revolta de Torres de Galindo, pelo menos a primeira fase da Guerra dos Cabanos, tá? Porque os aliados de Torres de Galindo se espalham, né, pela região de Panelas e Jacuípe, insuflam o povo da região, que acabam se revoltando e dando continuidade a essas aspirações de Torres Galindo e de parte da elite da época, certo? Lembrando que é uma região de extrema dificuldade para locomoção, tá? Por conta do relevo, por conta dos inúmeros cursos d'água, tá? Por conta das matas muito fechadas. Isso dificultou muito, do início ao fim da guerra, que as tropas elas se deslocassem, né, pelo teatro de operações. Enquanto para os cabanos, que conheciam muito bem a região, esse fator, na verdade, é um fator positivo. Era uma arma que eles tinham contra as tropas legalistas. Pois bem, com o desenrolar na Guerra dos Cabanos, começam a surgir líderes locais. Aí você tem Manuel Afonso de Melo, na região de Una, que hoje é Palmares. Você tem Antônio Timóteo, em Panelas. João Batista de Araújo, em Barra Grande, que hoje pertence a Maragogi. E Alexandre Gomes de Oliveira, com os índios de Palmeira, aquela região de Jacuípe, também. E o que acontece? Diante desse recrudescimento, dessa volta dessas aspirações restauradoras, absolutistas, o governo, que havia feito retornar à capital as tropas que combateram Torres de Galindo no início, ordena que novas forças militares se direcionem para a região do Una, que hoje é Palmares, e para Bezerros. E aqui a gente destaca, pelo menos no início, o personagem do Capitão Carapeba, que foi um exímio militar, pelo menos nessa primeira fase, tá? Segundo alguns historiadores, pelo menos parte dos fugitivos de Bezerros, tá? Dos homens de Torres de Galindo que dispersaram em Bezerros, se concentraram na povoação de Panelas de Miranda, já no mês de maio daquele ano. Porém, somente em julho de 1832, que a Guerra dos Cabanos, propriamente dita, ela se inicia lá em Panelas. E pouco tempo depois, em Alagoas, os índios de Jacuípe também se revoltam. Nessa fase, alguns pesquisadores atribuem o levante indígena de Jacuípe a uma morte, né, do cacique Hipólito, que se encontrava preso em Porto Calvo. E essa morte, inclusive, teria sido de maneira à traição, né, de maneira covarde, segundo algumas pesquisas. E isso inflamou os ânimos dos índios, que já estavam descontentes, que estava ocorrendo ali um chamamento, né, dos índios para o alistamento, né, nas forças militares, à força. Isso já estava deixando os índios descontentes, e essa morte do cacique veio servir somente como estopim, né, para essa revolta. Além disso, né, eu acredito que seja muito, muito difícil que ambos as localidades tenham se rebelado simultaneamente, como alguns defendem, né, Jacuípe e Panelas. Até porque naquela época, né, você tem a distância muito grande das localidades e a questão das estradas, as ligações, as comunicações eram muito precárias. Elas podem ter ocorrido, né, entre um e outro um intervalo pequeno de tempo, mas simultaneamente eu particularmente acho muito difícil. Pois bem, ganhava, né, a partir de agora, né, com a entrada dos índios, o apoio das massas, das camadas mais pobres da época da sociedade, né? Entram os colonos pobres, revoltados com os abusos dos proprietários de terras da região. Também entram escravos querendo fugir do cativeiro, certo? E ex-escravos também que estavam em situação de penúria naquela época, né? E dessas massas, né, dessas camadas mais pobres, é que sairiam os líderes que mais na frente iriam liderar a Guerra dos Cabanos, né? Depois que os líderes pertencentes à elite começassem a ser presos ou a se entregarem, né, a entregarem suas armas, né? E uma revolta que eles acreditavam que ia ser muito rápida, né? E o que se viu em seguida, né, com o desenrolar dessa primeira fase da Guerra dos Cabanos, foi a destruição de engenhos na região
tá? E além disso, a libertação de escravos por toda a região, tá? E esses escravos, eles passam a se integrar ao grupo, né, dos cabanos e acabam recebendo o nome de papamés, né? Isso tem relação, obviamente, com a alimentação desses escravos nas matas, né? Se alimentavam principalmente de plantas nativas, mas também do mel silvestre que existia nessas matas, tá? O que acontece? Os governos de Pernambuco, de Alagoas, diante desse cenário de destruição, né, eles tratam de dar uma resposta com a maior brevidade possível, né, atacando as localidades, né, conflagradas com a Guerra dos Cabanos, mas as grandes extensões de terras, né, dificultava bastante esse combate por parte das tropas legalistas. Além disso, né, a grande extensão de terra, as matas, né, aos rios, você tem uma época em que parte da população também se revoltava contra o governo, tá? Contra os mandos e os desmandos dos poderosos da época. E aí essa população, ela pode não ter participado como um todo da Guerra dos Cabanos, mas de certa forma ela apoiava, né, os revoltosos, né? Enquanto isso, no litoral, tá, em Porto Calvo, em Maragogi principalmente, também foram tomadas medidas com a finalidade de evitar que uma linha de estabelecimento fosse mantida entre a região cabana e o litoral, porque isso permitiria que mais mantimentos, que mais munições, que mais armas chegassem de uma maneira mais facilitada na região dos conflitos, tá? A situação fica ainda mais grave quando os cabanos, escondidos nas matas, abandonam a tática de ocupação de pontos específicos e passam a praticar a chamada guerra de guerrilha, que provoca nas tropas legalistas, nas tropas governamentais, sérias perdas, além de também minar aos poucos o moral dessa tropa, né? Aliado a isso, você tem um problema seríssimo de falta de armas, de munições e dificuldade de abastecer as tropas, que lutavam na imensa maioria das vezes longe do litoral, onde vinham de maneira mais fácil os mantimentos. Pois bem, ainda sobre as dificuldades que as tropas enfrentavam, você tem o atraso no pagamento dos soldados, né, os chamados soldos, e outro mal que ocorria muito na localidade, na região, na verdade, até na província como um todo, que era a circulação de moedas falsas. Isso também provocava sérios problemas no seio da tropa, né? Tudo isso acabou gerando um cenário de saques, de roubos por parte dos soldados, né, que aterrorizava ainda mais a população da região, sem falar nas deserções, que eram uma quantidade muito grande, né? Soldados que abandonavam literalmente a frente de batalha e iam embora, né? Aí, em outubro de 1832, as tropas, com apoio da artilharia, que também foi fundamental, conseguem tomar várias localidades, né, da região da Guerra dos Cabanos, né, mas não conseguem defender tais pontos, porque aí está a questão. Você tomar é uma coisa, mas você manter, você defender aquele ponto conquistado naquele terreno era muito mais complicado, certo? Você pega, por exemplo, Panelas, né, tinha um relevo no seu entorno e uma vegetação que facilitava a fuga dos cabanos e a volta deles para o local, né, para Panelas, através das guerras, do ataque de guerrilha. E isso fulminava a tropa legalista, né? Bem, pessoal, isso aqui é a Serra dos Timóteos, do Timóteo ou dos Timóteos. Aqui na cidade, no município de Panelas, era uma localidade para onde os cabanos muitas vezes fugiam, né, se refugiavam sempre que as tropas legalistas atacavam a cidade de Panelas, que fica logo aqui atrás de mim, né? Por vir constantemente para essa localidade, né, que essa região acabou recebendo esse nome, né, de Serra dos Timóteos, justamente porque Antônio Timóteo, um dos primeiros líderes da Guerra dos Cabanos, conduzia, né, os seus liderados para essa localidade. A gente vai ver depois, se possível com imagens aéreas, a aparente proximidade da cidade de Panelas, contudo, o relevo acabava
trazendo uma vantagem para os cabanos, porque para as tropas que estariam atacando, esse relevo acabaria servindo como uma espécie de barreira de proteção, tá? Que é a localidade, certo? Uma região muito íngreme, de relativo acesso, de difícil acesso, relativamente falando, tá? Imagina naquela época sem estradas, com essas áreas cobertas por mata atlântica, né? O quão difícil era para as tropas legalistas perseguirem, né, e capturarem os cabanos. Por isso que era uma região muito utilizada realmente como refúgio. Em dezembro daquele ano ainda, os militares acabam fixando uma importante base no Engenho Limeiras, né, de onde partiriam inúmeras incursões no decorrer da guerra, principalmente para a região de Jacuípe. Tá? Nessa altura do conflito, já se destacava a figura que lideraria a guerra dos cabanos, lideraria os cabanos até o final da guerra. Né? É a pessoa de Vicente Ferreira de Paula, que, segundo alguns pesquisadores, era um ex-sargento do exército que havia desertado. Né? E aí a gente entra em 1833, né? O cenário do conflito. Nessa região onde acontecia a Guerra dos Cabanos já vinha numa situação de extremo abandono, havia uma queda, economicamente falando, uma queda muito grande na produção, né, agrícola, que era a base da economia, obviamente, da região, certo? E enquanto isso, né, os cabanos utilizavam o interior das matas para plantar as suas roças, né? Uma região onde há bastante água até hoje e o solo é extremamente fértil. Ao tempo também em que eles continuavam fustigando, continuavam atacando as povoações litorâneas, né, sempre com a intenção de estabelecer um porto, através do qual eles poderiam comercializar, receber mantimentos, receber reforços. Né? Aqui na Serra do Cafundó, em 28 de março, soldados liderados pelo capitão Carapeba, vindos da base de Altinho, atacam o Arraial dos Cabanos, colocando todos os revoltosos para correr. Como vingança, no dia 2 de abril, os cabanos decidem atacar a base militar em Altinho, onde feriram gravemente o capitão Carapeba, que seria levado para o Recife, onde morreria dias depois. Nós temos aqui a figura também importantíssima da Serra do Cafundó. Né? Na Serra do Cafundó, os cabanos estabeleceram talvez um dos mais importantes, ou mais importante arraial no decorrer da Guerra dos Cabanos. Né? Tendo em vista ser uma região central, uma região que dá acesso a várias localidades, e ao mesmo tempo é uma serra de difícil acesso, né? Pelo menos para as tropas legalistas que não conheciam muito bem o terreno. Né? Até que no dia 28 de março de 1833, o capitão Carapeba vem do seu quartel-general em Altinho, tá, na localidade de Altinho, ataca a Serra do Cafundó e provoca desbarata, né? Expulsa dali os cabanos, né? E em seguida retorna para Altinho, já que ali não tinha como ele permanecer para defender. Dias depois, no dia 2 de abril, mais precisamente, das 4h30 da manhã, cerca de 300 cabanos decidem atacar o quartel em Altinho como vingança. Havia poucos homens no momento, cerca de 50 homens para defender, só que eles acabaram defendendo de maneira efetiva, certo? Contra os cabanos não conseguiram obter êxito na tomada de Altinho, entretanto conseguem ferir gravemente o capitão Carapeba. Né? O capitão Carapeba que seria levado, ferido, para o Recife, onde acabaria morrendo no dia 22 de maio do mesmo ano. E essa morte do capitão Carapeba, que era um líder importantíssimo, né, militarmente falando, acaba minando, pelo menos naquele momento, o moral da tropa, certo? Ainda em maio, os cabanos, o governo ele estabelece a prática da tática de guerra arrasada para dificultar a vida dos revoltosos. Desta forma, você tem moradias, você tem instrumentos, você tem roças que foram destruídas sistematicamente pelos soldados. Né? E isso depois se mostraria muito efetivo, porque isso foi minando aos poucos a força dos cabanos. Né? No decorrer do segundo semestre de 1833,
Os cabanos seguem firmes na intenção de conquistar um porto, né? Continuam atacando a região que hoje é Maragogi, a região de Porto Calvo, né? A intenção também deles era estabelecer um porto onde Dom Pedro I pudesse desembarcar para restaurar a sua monarquia absolutista, certo? Principalmente em Porto Calvo, né? E aí surge o ponto de Pimenteiras, que é transformado numa importante peça-chave na luta contra os cabanos, sendo tomado e mantido a todo custo pelos soldados, né? Enquanto isso, os cabanos acabam tomando, nesse intervalo, uma das medidas talvez a mais ousada de todas, né? Eles procuram marchar sobre Maceió, se estabelecem na Mata do Rolo, nas Matas do Rolo, ali muito próximo de Maceió, em outubro de 1833, mas acabam sofrendo duras perdas e decidem recuar para a região originalmente, né, do conflito. Durante o desenrolar da Guerra dos Cabanos, a maioria dos prisioneiros eram levados para Tamandaré, né, para o Forte Tamandaré, e de lá levados para a cadeia do Recife, que com o tempo ficou tão lotada de prisioneiros cabanos que boa parte acabou sendo transferida para o presídio, né, para a prisão de Fernando de Noronha. Com o tempo, percebe-se uma mudança na essência da Guerra, né, dos Cabanos, de uma revolução iniciada por absolutistas, por restauradores, acaba se transformando numa luta de negros contra a escravidão, comandados agora por Vicente Ferreira de Paula. Enquanto isso, o famoso general Abreu e Lima tem cartas suas interceptadas que ele enviou para o irmão dele, Luiz de Roma, e nessas cartas ele dizia que acreditava, né, considerava os cabanos agentes importantes da restauração do absolutismo, e até orientou, né, o irmão dele a seguir para a região do conflito, para Panelas, para ter um contato maior com os cabanos, né, iniciar uma espécie de negociação com eles, certo? O que acabou não se concretizando justamente diante dessa interceptação dessas cartas, tá? Aí no início de 1834, né, suprimentos e reforços são enviados para os acampamentos militares da região, e em março do mesmo ano, o então presidente da província de Pernambuco, Manuel de Carvalho, ele vai pessoalmente para a região do conflito, né? Ele fica estabelecido no quartel-general de Limeiras, onde fica por cerca de 4 meses, mais ou menos, e isso dá um ânimo maior às tropas. Isso também ajuda no desenrolar do conflito, né, por parte das tropas legalistas. Em 14 de maio de 1834, uma decisão mudaria de definitivo o rumo da guerra, né, estabelecido uma área de sítio, determinando-se que todo mundo que estivesse dentro dessa área deveria abandoná-la, tá? Ou ir para uma região determinada, certo? Caso contrário, seriam considerados inimigos, né? Todo mundo que permanecesse dentro dessa área seria considerado inimigo, tá? Os chamados salteadores. E além disso, né, você tem 3 importantes bases estabelecidas, bases militares, para atacar os cabanos. Você tem a Força da Direita, que ficava na localidade de Lagoa dos Gatos, a Força de Centro, em Água Preta, e a Força da Retaguarda, que ficava justamente em Limeiras. Com a região sitiada, associada à tática de guerra arrasada, ao aumento das incursões militares, os cabanos começam, né, passam a perder consideravelmente suas forças, né? A fome se alastra na região, né, provocando inúmeras mortes. E não bastasse isso, as pessoas que forneciam armas e munições para os cabanos acabam sendo descobertas aos poucos e severamente punidas, né? E por fim, as doenças, principalmente a varíola, assola a região, nesse caso acometendo não só os cabanos, mas também os soldados, né? Em junho daquele ano, o português Proença, que era secretário e conselheiro pessoal de Vicente Ferreira, ele acaba sendo morto na localidade chamada de Sertãozinho, né? E em um importante quartel-general é estabelecido no chamado Ponto do Cavaco, de onde partiriam incursões militares que iriam para o coração do território cabano, né? Bem, pessoal, estamos aqui agora no Engenho Cavaco, que à época da Guerra dos Cabanos era conhecido como Ponto do Cavaco. Foi nesse local onde, por um bom tempo, as tropas
legalistas que combatiam os cabanos ficaram instalados, alojados. Inclusive, graças a um relatório do coronel Joaquim José Luiz de Souza, de julho de 1834, que nós sabemos como acontecia boa parte dos combates, como os cabanos se alimentavam, como os soldados legalistas perseguiam os cabanos. Graças a esse relatório que nós temos todos esses detalhes nos dias atuais. Em janeiro de 1835, um fato marcaria de vez o quartel-general do Lagoa dos Gatos, né? Já que, estando com salários atrasados, o acampamento em péssimas condições de salubridade, né? E após 3 dias sem receber comida, cerca de 200 soldados se rebelam no dia 11 de janeiro, às 2 da tarde, aprisionam os oficiais e decidem marchar para o Recife para denunciar essa situação que eles estão se encontrando e procurar solução. Só que antes de chegar no Recife, né, ainda em Vitória de Santo Antão, diante da repressão que o governo já fazia a outros movimentos, esses soldados eles desistem, entregam as armas, né, entram no Recife desarmados e, como punição, acabam sendo transferidos para a região de fronteira no Rio Grande do Sul. E um fato novo surge em fevereiro de 1835, né, que muda em definitivo os rumos da guerra, que é a ida ao conflito, né, do bispo de Olinda, o Dom João Marques da Purificação Perdigão. Essa ida do bispo para a região acaba atraindo centenas de homens, de mulheres, de crianças que se apresentam, que se entregam e em troca de roupas, né, de alimentos, e paralelo a isso os soldados continuam suas incursões, né? E o Vicente Ferreira de Paula ele já não conseguia mais impedir que os seus homens se apresentassem, né? Apenas os chamados negros papamese que continuavam seguindo ele, né, de forma mais fiel, certo? E no dia 23 de maio, né, vem outro duro golpe na guerra aos cabanos, que é os índios de Jacuípe, que partem em procissão para o acampamento de Limeiras, onde recebem, né, a imagem de São Caetano, o padroeiro do arraial, e retornam para Jacuípe. Então, com esse movimento dos índios, essa região de Jacuípe ela passa a ser chamada de uma região já pacificada. Em 31 de maio, tentou-se prender Vicente Ferreira de Paula no engenho Japaranduba, porém o mesmo conseguiu fugir com os poucos homens que ainda seguiam ele, tá? Os poucos homens que ainda o acompanhavam. E essa fuga de Vicente Ferreira ela é considerada pelo bispo, pelo comandante militar, pelo presidente da província de Pernambuco como a conclusão da guerra, né? Tido como a conclusão oficial da guerra. No mês seguinte, né, em junho, os últimos chefes cabanos se entregam ao coronel Souza após a passagem do bispo, né, de Olinda pela região, e em agosto um decreto anistiava todos aqueles que estavam envolvidos na Guerra dos Cabanos. É quando Vicente Ferreira de Paula ele estabelece uma povoação, né, uma vilazinha, na localidade chamada de Riacho do Mato. Hoje é Sertãozinho, pertence ao município de Maraial, aqui em Pernambuco, né? Onde ele fica com aqueles homens que eram mais próximos, que eram mais fiéis, né, à sua orientação, pelo menos até 1841, né? Quando ele recebe o frade José Plácido de Messina, que passa cerca de 20 dias na localidade, realiza casamentos, batizados, confissões, né? E Vicente Ferreira de Paula, pouco tempo depois, ainda se envolveria em uma disputa política em Alagoas, né, entre lisos e cabeludos. Ele se associa aos lisos, invade Maceió, tá? Invade a capital alagoana, com cerca de 400 homens, chega a invadir inclusive o consulado britânico, tá? E acaba retornando depois, né, para as matas da região dos Cabanos, né? E no dia 2 de abril de 1850 ele acaba sendo preso, né, pelo Major Vitor de Albuquerque Melo, e preso, que isso é um fato interessante, sem ter nenhum processo, não havia nenhum processo contra ele, tá? Já que, lembrando, todos já haviam sido anistiados, né? Inclusive ele é preso num ato assim, a traição, porque ele sai do acampamento por um momento, está a sós com o major, né, que é de confiança dele até então, e aproveita-se esse momento e ele é preso, né, levado para Tamandaré, de lá levado
para o Recife, né, e acaba sendo em seguida levado para o presídio de Fernando de Noronha, onde passa ali 11 anos, cerca de 11 anos, saindo apenas em 1861, já com 70 anos de idade, né, já cansado, sem forças para conduzir nenhuma revolta. E aí sim, com essa prisão e soltura somente anos depois de Vicente Ferreira de Paula, é que a Guerra dos Cabanos, de fato e de direito, chega-se ao seu término. Rapaz, a gente tava gravando aqui imagens, né, para o seminário Cangaço da Literatura, mas o tempo tava tranquilo, tava de boa, mas parece que só foi eu falar a palavra cangaço na literatura que a chuva já chegou. Tá até o solzinho lá no fundo, ó, mas a chuva chegou. Agora torcer para que ela dê um tempinho para que a gente possa pelo menos concluir as imagens aqui de Panelas, né, hoje. Pois então, a parte que me foi selecionada para falar foi a parte que envolve a passagem de Lampião nas terras baianas, especificamente sobre a entrada de Lampião dentro do Raso da Catarina. Isso ocorre no dia 21 de agosto de 1928, que é quando Lampião sai das terras de Pernambuco e sobe no Alto São Francisco e atravessa para o lado da Bahia, tendo um contato com os primeiros coronéis, inclusive o coronel Petronílio Alcântara Reis, coronel Petro. Quando eu falo o Alto São Francisco, é justamente que o rio era um córrego vindo, evidentemente, de Minas, a cair dentro dos cânions que corta a cidade de Paulo Afonso até sair Piranhas e Piranhas no mar. O Alto São Francisco justamente por isso, porque aqui na parte de Paulo Afonso, na parte de cima, o rio está na parte superior. Quando ele deságua nas cachoeiras, então ali eu detenho como o Baixo São Francisco. Quando o Lampião adentra dentro das terras baianas, um dos primeiros contatos com os coronéis foi com o coronel Petronílio Alcântara Reis, coronel Petro, onde Lampião, segundo conta, não chegou dizendo ser Lampião, mas sim um comandante das forças volantes. E foi aí onde ele tem o primeiro contato com o grande chefe político da nossa região. O que acontece é que a partir daí Lampião adentra dentro do Raso da Catarina. O que é o Raso da Catarina? É a maior reserva do bioma caatinga que nós temos no Brasil. Está situada aqui nas regiões norte da Bahia, que vai do norte ao leste da Bahia, cobrindo grandes cidades, como início Paulo Afonso, Jeremoabo e Canudos. Uma região extensa que na época era habitada pelos índios pancararés. Inclusive, grandes índios dessa tribo foram para o bando de Lampião, como Mourão, Mormaço, Santilho Barros, Cangaceiro Gato, e as mulheres Antônia e Nascinha. Então, Lampião, ao adentrar dentro do Raso da Catarina, ele se debateu com a região inóspita, solo arenoso, um ambiente verde, rico em diversidade de plantas e de animais. Alguns soldados volantes que eu tive a oportunidade de entrevistar, ele conta que o Raso era um local de árvores pequenas e quebradas. Não se tem árvores grandes, acima de 10 metros, de 8 metros. As árvores que rodeiam o Raso da Catarina é justamente as árvores do bioma caatinga. Dentro do Raso da Catarina, a escassez de água, apesar do ambiente ser muito grande, é grande. Então, como tomar água naquele ambiente? Somente com os caldeirões. O que são caldeirões? São fendas nas rochas que armazenam a água das chuvas e passam longos períodos ali armazenado e serve de atrativo, de alimentação, num solo fértil, o líquido sagrado. Temos os caldeirões mais conhecidos na região, como o caldeirão de água, que é muito conhecido, o caldeirão de Macionilho, que é um dos caldeirões da zona oeste do Raso. Temos o caldeirão da Vargem Grande, que é também outro grande caldeirão que armazena água. E temos também o famoso caldeirão do povoado Arrastapé, que ficava ainda nas terras de Pedro Gomes. Quem era Pedro Gomes? O pai da cangaceira do Vinho. Então, dentre tantos caldeirões, Lampião se desusava do fator da alimentação e para saciar sua sede. Lampião conhecia o Raso da Catarina? Não. Lampião sabia andar no Raso da Catarina? Não. Mas antes de entrar no Raso, Lampião, como eu disse anterior, teve contato com o coronel Petro, que o indicou, como ele era dono de uma extensa
tarefas de terra dentro do raso e criação de gado, indicou coito seguro para que Lampião se escondesse, né? E Lampião, se esconder nesses locais remotos do Raso da Catarina, evidentemente teve contato com os primeiros índios pancararéis. Inclusive, como eu falei, muitos deles adentraram ao bando, aderiram ao bando. Na fazenda Aroeira, ele ficou arranchado nas terras, na propriedade, nas terras de o senhor Josevaldo, e também ficou João da Cruz, foi um dos grandes coiteiros de Lampião, e seu pai, o senhor Martins Gabriel. Martins Gabriel foi um grande proprietário de terras também, que ia ali da Cerquinha, Brejo do Burgo e Aroeira. Ainda hoje seus familiares têm grandes propriedades naquela região. Martins Gabriel foi um dos coiteiros que mais serviu a Lampião na questão de informações, de mantimentos e daí por diante, né? Nós temos que lembrar que a estação do Raso da Catarina, ela está concentrada num tamanho de mata virgem preservada em mais ou menos 38 mil quilômetros quadrados de mata preservada, né? Ainda hoje, imagine naquela época, quando os policiais volantes vinham de Pernambuco para perseguir Lampião e se debatia dentro do Raso da Catarina, a maior dificuldade dele era justamente essa, era a água, a escassez de água e o medo de se perder uma reserva tão grande. O medo era muito grande. Neco de Paudilho foi um dos que muito disse, que falava para o capitão, o oficial de sua força volante, dizia: olha, esse aqui é um lugar muito bonito, né, muito verde, mas aqui é um inferno verde. Aqui é um local que, se a gente se perder aqui, a gente vai morrer e ninguém nunca vai achar. Como muitos já se perderam dentro do Raso da Catarina, caçadores, e nunca, até hoje, foi achado nem seus restos mortais. Então, o que a gente veio a propor a falar é justamente isso. Essa passagem de Lampião, né? O que se gerou o nome Raso da Catarina. Até hoje são especulações. O que nós sabemos, evidentemente, é o que ficou, né, de seu nome. Por exemplo, há uma lenda que se diz que o Raso da Catarina era habitada por uma fazendeira que tinha o nome de Catarina, e que aí ela protegeu sua propriedade, e depois de muito tempo veio uma nuvem de gafanhoto acabando com toda a sua plantação, toda a sua colheita, e ela veio a falecer doente, né, depressiva. Essa é uma das versões que a gente mais escuta. A segunda versão é justamente essa. É que o Raso da Catarina foi dado esse nome justamente pela mãe do coronel Petronil Alcântara Reis, né, que era Catarina Reis, que era a mãe do coronel, né? Então foi um nome dado ali a ela, devido à extensão de terra dessas famílias. Essa é a segunda versão, que o Raso tem esse nome, Raso da Catarina, justamente pelo nome da mãe do coronel Petro, né? A Catarina Reis, que era a mãe do coronel Petro. O pai de Petro, Ângelo Reis, foi um grande proprietário de terras extensas, e ainda ajudou a sepultar os mortos da Guerra de Canudos, ali depois do combate do Arraial, por volta de 1896. No finalzinho da guerra, o pai do coronel Petro, né, o Ângelo Reis, ajudou junto com alguns funcionários seus a sepultar em covas rasas, em sepulturas rasas ali, alguns remanescentes da Guerra de Canudos. Então, o Raso da Catarina é rodeado de lendas, né, de visões, de vaqueiros que andavam à noite cantando gado, chamando, né, os vaqueiros para encontrar suas criações. São as lendas que rodeiam esse local por nome Raso da Catarina. Um fato curioso que sempre me chamou a atenção é que eu nunca achei nada documental que venha a constatar que o Raso levou esse nome pela mãe de Petro e também pela essa senhora Catarina. Os nomes derivam, né? Você veja como a Serra do Padre, por algum motivo envolvendo um padre. Temos a Serra do Tonã, no Salgado do Melão. Temos a Serra das Araras, ali próximo ao povoado Macambira, né? E Serra do Retiro. A Serra do Retiro a gente pode constatar porque há retiros em épocas, né, de quaresma, em que as pessoas fazem retiro para fazer orações. E esses nomes originalizam daí justamente para nomear. É como um apelido a um cangaceiro. Se o cangaceiro era valente, tinha o nome de Moita Braba. Se o cangaceiro era astucioso, tinha um nome de balão, e aí vai, né? Então os nomes é justamente isso. Quando o Lampião entra no Raso da Catarina, quando o Lampião entra justamente no Raso da Catarina, o cangaço
na região baiana já era conhecido antes de Lampião entrar. Não o cangaço lampiônico, o cangaço do Bornal, o cangaço da cartucheira, o cangaço do punhal, do fuzil amachetado da prata, do lenço da jabiraca. Isso ainda eu posso até chutar que não. Mas havia, no bando do capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, havia, antes da entrada do Lampião na Bahia, havia cangaceiros baianos. Inclusive alguns relatos lá no combate da Serra Grande e Calubi, né, que os irmãos Cirilo e Antônio de Graça já estavam ali naquele combate. Então Lampião, antes de entrar para as terras baianas, já se tinha indício de que o cangaço já permanecia aqui. Agora, evidentemente, depois que Lampião adentra mesmo, definitivamente nas nossas terras, o líder maior da Este Cangaceiro começa a percorrer o nosso estado. E daí então o cangaço é visto com uma outra forma. E lembrando também que Corisco estava praticando crimes já aqui, pequenos crimes aqui, antes da entrada do Lampião. A passagem do Lampião foi primordial na região da Bahia, justamente por dois coronéis, Coronel Petro, Coronel João Gonçalves de Sá, o Coronel João Sá. Por quê? Coronel João Sá, por ser um latifundiário de terras infinitas, como era bem conhecido na cidade de Jeremoabo, o contato com João Sá e Petro foi enorme. Por quê? Porque depois de João Sá, evidentemente, Lampião expande o seu raio de atuação, expande a sua ostentação em munições, no ouro, na informação. Porque Coronel João Sá, lembrando que no mesmo ano de 28, quando Lampião conhece Coronel Petro, no mesmo ano de 28, no finalzinho de 28, também ele conhece Coronel João Sá, no povoado Sítio do Quinto, né, nas terras ali do senhor Hermenegildo. Então, justamente nessa época, no mesmo ano, nessa época, ele já começa a fazer seu raio. Depois conhece a Maria de Déia, a Maria Bonita, a futura Maria Bonita, e daí por diante a história do cangaço vai se moldando, tomando uma forma incompreensível, posso dizer assim, porque superar a entrada da mulher com a vida daquela, uma vida nas condições daquela, não uma mulher, e foram várias mulheres, é uma forma que você vê o cangaço totalmente moldado e modificado, né? Então é de surpreender realmente o que aconteceu com o cangaço aqui na região da Bahia e em outras regiões também. Lembramos que eu ainda cheguei a contabilizar mais de 40 mulheres para o bando de Lampião. Mais de 40 mulheres. Inclusive as mais famosas são aqui da região da Bahia, da região de Paulo Afonso. Nós temos a Dadá, da Baixa do Ribeiro, né? Por mais que ela disse que nasceu em Belém de São Francisco, Dadá não nasce em Belém de São Francisco, Dadá nasce na Baixa do Ribeiro, próximo ali a Macururé, né? Próximo ao Salgado do Melão. Então ela falou isso, que nasceu em Belém de São Francisco, não sei porquê. Seu irmão, seu Manuel, que ainda está vivo, o irmão de Dadá, afirma: olha, a gente foi para Belém de São Francisco no início de 30, porque a polícia estava batendo na gente e oprimindo a gente. Então a gente foi para a Ilha das Missões em Belém de São Francisco. Mas quando a situação acalmou, a gente retorna, né? Então não há nenhum ribeiro que nasceu lá em Belém de São Francisco, que sim na Baixa do Ribeiro. Então, contabilizando, a gente tem Dadá na Baixa do Ribeiro, temos Maria Bonita na Malhada da Caiçara, temos a Lídia de Zé Baiano no povoado Salgadinho, a Naninha de Gavião e a Neném de Luiz Pedro também no povoado Salgadinho. Do Brejo do Burgo nós temos a Inacinha, né? A famosa Inacinha de Gato, temos a Antônia, temos a Catarina. Então foram uma diversidade de mulheres para o bando Lampião, né? Então o cangaço aqui no Raso da Catarina e nessa região que abrange todo o sertão da Bahia, a atuação eminente foi justamente essa: a expansão do bando, a modificação do bando e a permanência mais em paz que Lampião teve, cometendo crimes nas margens do Raso e voltando para dentro do Raso. O que seriam as margens do Raso da Catarina? As margens do Raso da Catarina são os povoados Brejo do Burgo, são os povoados Cerquinha, Salgado do Melão, são os povoados Santo Antônio, Arrasta-Pé, Campos Novos, Várzea, Poços, todos os povoados que tiveram ligações com cangaço, né? Temos a Lagoa do Rancho, que foi a morte do cangaceiro Sabiá, né? Que Lampião mata ele é denunciado por cometer um ato de estupro, né? Com um coiteiro, e ele é morto lá. E aí até ocasiona aquela relação de intriga entre Lampião e Antônio de Graça, ali devido a esse crime. E muitos outros crimes, né? Lembrando que com toda essa movimentação e essa atuação, eu, por falar do Raso da Catarina, não posso esquecer de maneira nenhuma
o grande ato, o grande flagelo que foi a seca de João Miguel. O que foi a seca de João Miguel? Ali por volta de 1931 e 32, o comandante das forças, João Miguel, ordena a retirada de todos os moradores das margens do Rio da Catarina, do Brejo do Burgo, Salgado do Melão, né, do Santo Antônio, Lagoa do Rancho. Essas pessoas eram retiradas das suas casas para que Lampião ficasse sem apoio, ocasionando assim uma grande, digamos assim, retirada, né, de flagelados ali de suas casas, pessoas que ainda hoje estão vivas, como é a casa de Dona Rosa, né, que é a irmã de Rita, essa que foi estuprada pelo cangaceiro Sabiá. Ela ainda se encontra viva na Lagoa do Rancho, e ela me disse que foi uma coisa terrível, porque ela estava na casa dela tratando de uma carne para botar no fogo, e a polícia chegou: vocês têm que sair da casa agora. É ordem do capitão João Miguel, tu tem que sair de casa. Mas a gente fala: não adianta, pega o que tem e vai embora. Então a romaria, que foi de gente do povoado Lagoa do Rancho até Jeremoabo, cerca de 90 quilômetros de estrada de chão, num solo escaldante, crianças, idosos, senhoras, gestantes, pessoas que até descalço, como Dona Rosa disse, seguiu viagem. Então esse ato impensado e desumano ficou conhecido como a seca de João Miguel aqui na região da Bahia, né? O que é que acontece? Não resolveu nada, porque à noite Lampião tinha todas as casas desabitadas, né, e com alimentação. E passou meses nessas casas se alimentando, se escondendo, e a polícia não tinha, infelizmente, como pegar Lampião, porque era muito grande o local. Essas pessoas, muitos foram para Jeremoabo, outras foram para Santa Brígida. Em Jeremoabo tiveram apoio do Coronel João Gonçalves de Sá, Coronel João Sá, Coronel Zizu, irmão do Coronel João Sá. Pessoas que ficaram nas fazendas trabalhando tão somente pela alimentação e a água, né, e a morada. Quando a coisa foi se amenizando, o capitão João Miguel resolveu deixar isso para lá, foi quando eles começaram a retornar para as suas residências, né? Então, foi um ato impensado e que ocasionou nessa grande, digamos assim, tragédia, né? Então esses são os casos aqui envolvendo o cangaço na Bahia. Foi a parte que me tocou para pregar aqui. E eu fico muito grato em poder explicar, em poder dar uma informação do que foi o cangaço. Nesse pequeno, né, se a gente for tirar aqui, a gente dias falando sobre o cangaço na nossa região, sobre a competência da polícia e também a incompetência da polícia, né? Com a brutalidade do cangaço, com a infame que foi, a cólera que foi. Lembrando que no Brejo do Burgo nós temos Martins Gabriel, né, que pouco foi citado na biografia do cangaço, e seu filho João da Cruz. Esses dois foram os maiores responsáveis por acoitar Lampião no Brejo do Burgo, né? Martins Gabriel e João da Cruz. Quando o Ângelo Roque comete aquele crime lá na região de Pernambuco e vem para a Bahia, as primeiras casas que ele teve foi na casa de João da Cruz. Um dos fatos curiosos, finalizando aqui essa entrevista, é que houve uma discussão grande entre o cangaceiro Gato e Ângelo Roque na casa de Martins Gabriel, né? E Gato insultando muito o Ângelo Roque, né? E Ângelo Roque se levanta e diz: olha, Gato, se tu mata a gente, eu mato também. Se tu é bandido, eu sou também. Se tu quiser resolver, não resolve. Mas aí ele percebeu que Mourão Mormaço, já olharam para ele com um olho um pouco estranho. Foi quando o senhor, na época o jovem João da Cruz, que era filho de Martins Gabriel, chamou ele de: rapaz, Gato, dá uma volta, sai um pouco, porque aí são tudo família, aqui é tudo família e pode dar alguma coisa para você. Lampião não se envolveu, estava na varanda da casa fechando o cigarro de palha, segundo João da Cruz, que era que estava no dia. Lampião não se envolveu, não disse nada. E Ângelo Roque saiu com outro cabra, né? Isso aí, não sabemos quem foi o outro cabra. Ele sai em destino ao Salgado do Melão, retorna do Salgado do Melão para o Brejo no outro dia e disse: olha, João da Cruz, um dia que tiver um combate aqui na região, eu tenho certeza que Gato atira e me mata. Então, sendo assim, eu vou para Sergipe, vou passar uns tempos em Sergipe, né? Então, são fatos assim que depois isso terá em literatura, futuramente, mas são fatos que aconteceram na nossa região, né? Finalizando aqui, mandando um abraço para Robério Santos e agradecendo pela oportunidade e muito obrigado. E aí, gente, vocês gostaram? Nossa senhora, eu tô aqui. Vocês acham que eu não tô acompanhando aqui com vocês? Não, eu tô juntinho aqui com vocês. E nessa primeira noite, vamos sortear o livro dela, de Arusha. Arusha Kelly Carvalho de Oliveira, O Cordel em Sala de Aula, tá aqui. E vai de brinde o Tupinanquim, o Almanac 2023-2024, com um texto meu. Um abraço aí pro Clevison Viana. Ó, como concorrer? É só comentar. Quem comentar já está concorrendo, não precisa de nada.
comenta qualquer coisa, dá boa noite, oi, tudo bem, como vai? E vai concorrer aos nossos livros da primeira noite. Valeu, gente! Tchau e até amanhã, se Deus quiser.